Meus amores, então vamos lá. Eh, a proposta de hoje foi a gente falar sobre a literatura modernista no Brasil. O modernismo, ele é muito importante, pessoal, porque é um dos conteúdos mais cobrados na área de literatura do Enem. Então, ele é um movimento talvez mais relevante, assim, para a gente poder abordar, explorar, né? Porque eu fiquei pensando a priori qual o tema que eu poderia trazer, sendo que a gente tem tantos temas aí em literatura, mas tem muitas aulas também minhas de literatura lá gravadas no YouTube, então eu peguei essa que a gente ainda não tinha, e é um conteúdo fundamental pra gente, tá? E por que literatura modernista no Brasil? Porque nós também temos literatura modernista em Portugal, né? E aí ia acabar não conseguindo falar dos dois, então acho interessante que a gente focasse aqui no modernismo do Brasil. Então bora lá. Pessoal, qualquer coisa, fique à vontade para mandar aí no chat, tá? Também dúvida, fiquem sem receios, tá bom? Então, pessoal, qual que é a proposta, né? Qual que é a história social do modernismo? Tudo que a gente tem hoje na literatura, artes plásticas, música, cinema, né? Tudo que nós temos hoje nas artes está relacionado de alguma forma com as experiências modernistas que a gente teve no início do século XX, né? Por que acontece? No início do século XX, nós vamos ter uma mega revolução nas artes, né? A arte, ela vai ser questionada, vai ser colocada em qual posição que a gente pode enxergar a arte, né? E qual é o papel da arte, qual é a importância da arte, onde que a arte se encaixa e como fazer arte, né? Isso foram vários pensamentos que eles vão começar a ser discutidos ali no comecinho do século XX. Logo depois que a gente está saindo aí do simbolismo, que também falava muito sobre arte, né? Então, assim, o modernismo, esse espírito, né, da arte moderna, ele tinha interesse de libertar a arte dessas amarras do passado, né? E buscar uma forma de expressão artística nova, né? Que ela conversasse, que ela fosse sintonizada com a mentalidade do novo século. Porque assim, pessoal, eh, os movimentos literários, eles tinham muito costume de, uma teoria que a gente chama de teoria do pêndulo, né? Ele ia no movimento anterior, pegava algumas informações, mas ele rompia com este movimento para começar um movimento novo. Então surge aqui a necessidade de a gente parar de fazer isso, de a gente parar de ficar amarrado a coisas do passado para inovar e começar a olhar para o novo, começar a olhar para propostas novas, né? Começar a olhar para posições novas. E aí assim acabou por surgir o que nós chamamos de pré-modernismo. O pré-modernismo ele vai ser importante na medida em que ele não chega a ser um movimento inteiro, mas alguns olhares do pré-modernismo vão dar abertura para gente para poder surgir efetivamente o modernismo, né? Porque o que, que vai acontecer? Nós vamos ter aí o pré-modernismo que vai acontecer aí de 1890, 1900 até 1922. Aí vamos ter a primeira geração do modernismo, que vai durar de 1922 a 1930. E nós vamos ter a segunda fase, 1922, 1930. E depois. Calma aí. O pré é de 900 a 1922. A primeira de 22 a 30. A terceira de 30 até 45, 50, né? Então, o modernismo ele é um dos únicos movimentos que tem anos específicos para as gerações. Porque antes, os movimentos eles não morriam, né? Eles não desapareciam. Eles iam enfraquecendo, iam deixando de ser importantes, relevantes, até que eles sumiam e outro predominava. O modernismo não. O modernismo ele houve anos específicos para os seus começos de geração e término. Mas vamos lá.
Então o pré-modernismo, ele tinha olhares muito parecidos com o que o realismo fazia, com o que o naturalismo fazia, né, que é olhar para a realidade de uma forma crítica, de falar efetivamente sobre a realidade, poder colocar teorias que existem no campo das ciências dentro da literatura, a poesia simbolista, né, mas 2 novidades foram fundamentais para a gente observar nas obras do pré-modernismo. O primeiro foi interesse pela realidade brasileira, ou seja, os autores estavam interessados em falar de verdade sobre como era o Brasil. Então não era mais um pensamento plástico, artificial, né? A gente está falando do Brasil de verdade, né? De quem o Brasil realmente era. E buscar uma linguagem mais simples, coloquial, então que a língua fosse mais acessível, né? Que a gente conseguisse, como leitor, talvez acessar melhor a literatura. Porque uma coisa que os modernistas criticavam muito é que, às vezes, a literatura ela usava palavras muito complexas para trazer esse olhar de arte e ela se tornava inacessível, né? Ela, ela não era mais tão palpável para a gente, né? Então, esses foram 2 pensamentos muito importantes aí para o começo do pré-modernismo. Gente, eu vou pegar minha garrafa de água, espera um minutinho, acho que só eu esticar o braço, eu já consigo. Gente, cadê minha água? Achei! Consegui minha água. Bom, então bora lá. Pessoal, Augusto dos Anjos, né? Ele vai ser um autor que ele vai ser muito importante aqui para esse começo, para esse primeiro momento, né? Por quê? Ele não se encaixa nem no simbolismo, nem no pré-modernismo, né? Então, como assim? Ele é muito simbolista para estar no muito simbolista para estar no pré-modernismo e ele é muito moderno para estar no simbolismo. Então, o que, que vai acontecer? É, os autores, a academia, ela vai ficar nesse processo de discussão sobre qual é o lugar do Augusto dos Anjos, né? Onde que ele deve ser inserido. Então a gente pode perceber como Augusto dos Anjos, a obra dele, ao mesmo tempo que ela é muito dura, ela tem um olhar muito interessante para o espírito, né? Os textos dele também são monólogos e são pessoas que necessitam de se comunicar. Então tem um texto muito bom dele, que é o monólogo de uma sombra, que ele vai falar sobre um corpo em decomposição. Mas ele não fala do corpo, ele fala das coisas ao redor, né? Dos compostos químicos se decompondo, dos vermes, das bactérias, de tudo que se alimenta ali do corpo, né? Ele tinha uma inquietação filosófica muito forte, então a gente vai perceber que ele usa muitos pensamentos de filosofia nos textos, né? A temática principal que ele gostava de trabalhar era a morte. Os textos são muito musicais, são muito sonoros, né? E ao mesmo tempo eles são muito científicos. E aqui tem uma pequena poesia, né? Um texto do próprio Augusto dos Anjos, que eu acho muito legal ler para vocês, que chama Versos Íntimos, tá? Que ele fala assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então aqui, pessoal, em versos íntimos, a gente pode perceber como Augusto dos Anjos, ele traz 2 filósofos muito importantes para a época, né? Que um é o Nietzsche
e outro é o Schopenhauer, né? Em que medida que ele traz esses autores? Primeiro que a gente pode perceber que ele tem um pessimismo muito forte, ele tem uma tristeza, uma melancolia, é, um desejo de não viver, um desejo de falta de esperança na sociedade. Parece que as coisas nunca vão dar certo, as coisas nunca vão funcionar, nada, nada tá bom nunca, né? Que é um pensamento muito clássico do Schopenhauer sobre como o mundo ele é tedioso, como as coisas simplesmente não são interessantes, né? E principalmente ali, no sentido de a mão que afaga é a mesa que apedreja, então o Augusto de Anjos traz esse pensamento do Schopenhauer sobre como a sociedade simplesmente não se importa com ninguém, né? E que as pessoas, quando elas estão interessadas em ajudar a gente tem que tomar muito cuidado porque elas podem estar querendo esfaquear a gente pelas costas. Então nós devemos esfaquear a pessoa antes dela nos esfaquear, né? No sentido de ali, ó, se alguém causa ainda pena à tua chaga, ou seja, se alguém vem muito tipo, ai, eu sei como é, você não quer uma ajuda, ai, eu entendo como você está se sentindo, apedreja essa mão viu que te afaga, ou seja, tá com uma pedra nessa mão que finge que gosta de você e escarra nessa boca que te beija, né? Cospe, joga catarro na boca de quem está beijando, que supostamente que é quem está demonstrando interesse. Então, Augusto dos Anjos traz essa visão mais triste, pessimista, baixa, de como a sociedade deve ser. E no sentido do Nietzsche, é que o Nietzsche tem uma. Se não me engano, em Crepúsculo dos Deuses, ele tem um trecho que ele fala assim: o homem que luta contra monstros, né, aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para também não tornar-se monstro. Quando se olha para o abismo olha para você. Então, ali, o Augusto dos Anjos, ele faz uma paráfrase. Ele escreve exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras, né? Então, quando ele fala, o homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, aqui isso é uma coisa muito importante para a literatura em especial, porque antes a gente só trazia teóricos das ciências, né? E agora, o Augusto dos Anjos, ele traz dois teóricos das humanas, da filosofia. Então, é também um movimento importante para a gente na literatura. Pessoal, também para falar de modernismo, é impossível falar de modernismo sem falar um pouco sobre história. E um acontecimento importante para a gente falar sobre foi a Guerra de Canudos, né? Então, o que foi a Guerra de Canudos ou a Campanha de Canudos? Foi um confronto, né, que existiu entre o exército brasileiro e os integrantes de um movimento popular de fundo sócio-religioso, que na época era liderado pelo Antônio Conselheiro, que vai durar de 1896 a 1897, então dura um ano, né? Na então comunidade de Canudos, que era uma comunidade ali no interior do estado da Bahia, no nordeste do Brasil. E por que vai acontecer aí essa guerra, né? Qual que vai ser a justificativa? Nós tínhamos secas cíclicas, nós tínhamos latifundiários improdutivos, nós tínhamos desempregos crônicos, tínhamos uma greve forte, uma grave crise econômica e social. Então pensa assim, gente, vamos fingir que vocês moram lá no sertão, né? E aí vocês não conseguem trabalho, estão passando por uma situação de fome, e vocês olham no quintal, no fundo da casa de vocês, tem uma mega área verde possível para plantação, criação de gado. Você pode criar um monte de coisa ali naquela terra. Só que os latifundiários, que são os donos da terra, simplesmente fingem que aquela terra não está lá. Então, a população começou a se revoltar, né? Porque eles estavam passando por essa crise, os latifundiários tinham aquelas terras e estavam simplesmente lá jogadas. Então, vários sertanejos e ex-escravos
foram para Canudos, liderados pelo Peregrina e Antônio Conselheiro, que eles tinham, né, o que unia eles é que eles tinham uma crença que uma salvação milagrosa, né, que pouparia os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão social e econômica. Então eles acreditavam que se eles se unissem para ir até lá, talvez eles conseguissem se unir ao ponto de mudar essa situação em que eles estavam vivendo na época. Por que é importante ver a Guerra de Canudos, pessoal? Um dos livros fundamentais aí do pré-modernismo vai ser Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? E por que Euclides da Cunha escreve esse livro e por que esse livro é tão importante, né? O Euclides da Cunha, ele era um jornalista que quando ele descobre sobre a Guerra de Canudos, né, ele começa a ouvir falar sobre a Guerra de Canudos, ele se muda, né, ele vai ficar lá na comunidade de Canudos e ele publica depois de 5 anos, né, depois que acaba o conflito, a obra Os Sertões. Que qual era o objetivo dele, né? Ele tinha interesse em contar exatamente o que aconteceu nessa guerra. Só que por que ele tem esse interesse? Porque o Euclides, ele não era um autor de literatura, ele não era poeta. O Euclides, ele era um jornalista, né? Então ele tinha total interesse em recontar os fatos exatamente da forma como eles aconteceram. Então vocês vão perceber que, por mais que os sertões tenha linguagens literárias, palavras bonitas, rebuscadas, é uma linguagem muito jornalística, né? Você se sente mais lendo um jornal do que lendo um livro. Então é interessante que, caso perguntem, né, assim, ó, o Enem faça uma pergunta sobre quais são os gêneros predominantes em Os Sertões, e se tiver uma questão sobre jornalismo, uma alternativa sobre jornalismo, pode ter certeza que é ela, porque essa é a premissa de Os Sertões. E aí a gente vai falar também sobre uma outra revolta que aconteceu também no Brasil, que foi a Revolta Armada, que acontece ali em 1893 no Rio de Janeiro, né? E quem chefiou essa revolta foi o almirante Custódio de Melo. Por quê? Né? Os revoltosos, eles não concordavam com as ações do governo Floriano, né? Do Marechal Floriano Peixoto. E alguns deles, né, como o almirante Saldanha da Gama, queria que a monarquia voltasse ao poder. Eles não gostavam do sistema político que o Brasil tinha na época. Então eles acreditavam que a monarquia era o melhor sistema político. Então o governo ele vai comprar vários navios da Inglaterra, dos Estados Unidos, para fingir que essa revolução nunca existiu, que essa revolta nunca aconteceu, e pra Marinha ficar quieta, tipo, ó, gente, comprei uns barcos aí, vocês estão mais fortes, só fica de boa, não causa não, vai. E aí ele consegue, né, sufocar a revolta que viria a acontecer aí em 1894. E por que é importante falar sobre a revolta armada, pessoal? Porque a gente vai falar sobre o livro, né, a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Primeiro que a obra do Lima Barreto, as obras do Lima Barreto em si, elas foram muito desvalorizadas porque eles diziam assim: "Ah, mas o que que um autor negro tem de importante pra gente, né? Como que um autor negro pode produzir literatura? Como que uma pessoa preta pode escrever um livro e achar que as pessoas vão querer ler, né?" Então, o Lima Barreto ele teve muita dificuldade para ter esse acesso às suas obras, né? Mas o Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra fenomenal. E vocês vão entender por quê, né? O Policarpo, ele sempre foi muito sonhador e muito ingênuo, né? Então ele passa ao longo da vida o desejo de estudar as riquezas do país. Então perceba, ele já achava as riquezas do país, a cultura popular, a fauna, a flora, os rios.
e tudo que fosse no sentido cultural brasileiro. A primeira decepção que o Policarpo passa é quando ele vai sugerir que o Brasil troque o português de língua oficial para o tupi, né? Que o tupi é a língua dos indígenas que estavam aqui quando tudo começou. Então o Policarpo tinha esse desejo, né? Que o tupi fosse nossa língua oficial. E aí ele acaba sendo internado no hospício. E então ele se aposenta, né? E ele começa a confiar, ele acredita, né, que as plantações no solo brasileiro com certeza vão para frente. Então ele começa a fazer agricultura num sítio chamado Sossego, né? Ele tem lá o sítio Sossego e ele começa a fazer essas plantações. Contudo, o que acontece, né? Ele vai perceber que algumas coisas acontecem, como o solo da fazenda dele é estéril, então nada cresce. Ele sofre um ataque de saúvas, que são tipo uns insetinhos, né? E, e quando ele vai pedir ajuda sobre o solo, quando ele vai pedir ajuda sobre as saúvas, ele percebe como o governo não se importa com o pequeno agricultor, né? E aí, por fim, a gente tem a eclosão, né, da revolta armada no Rio de Janeiro, e o Quaresma tá lá apoiando o presidente Marechal Floriano Peixoto. E ele quer participar do conflito como um voluntário. E ele é colocado lá para trabalhar como carcereiro. E o que acontece? Ele manda uma carta pro presidente, né? Falando sobre as injustiças que ele vê sendo cometidas contra os prisioneiros, sobre a corrupção que existe dentro da cadeia, né? Ele vai ser bem crítico e pedindo ajuda do presidente, falando, né? Olha, eu sou muito patriota, então eu não acho que o presidente vá permitir que esse tipo de comportamento aconteça, né? Aí o presidente lê a carta, efetivamente, né? E o Policarpo é convidado para ficar num lugar diferente agora, né? E esse lugar diferente é uma cela solitária. E o Policarpo começa a se questionar, né? Nossa, mas eu, né? Mas o meu interesse não era só salvar o Brasil, ajudar o Brasil? Será que a sociedade brasileira ela é corrupta? Será que eu estou errado? Será que eu ser patriota, eu querer o melhor para o meu país, eu estou sendo errado, né? Ele começa a fazer esses questionamentos, né? Mas por fim, ele o presidente retira ele da solitária, mas o próprio presidente vai ordenar um fuzilamento, né? E aí o Policarpo Quaresma morre fuzilado pela ordem do próprio Floriano, né? Que era o ídolo dele. Por isso que a obra tem esse título de Triste Fim, né? E é interessante a gente parar pra pensar, né? Como as pessoas que se diziam patriotas, que estavam no poder, só tinham interesse em seus próprios interesses, e o pobre do Policarpo, que era de verdade, né, era um patriota real, ele queria só ajudar o Brasil. Gente, tá tudo tranquilo até agora, eu tô falando demais, mas tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Como estamos? Tudo na paz? No chat tá tranquilo. Ninguém tem dúvida, não. Eu falo muito, tá, gente? Não precisa ter vergonha, não. Bom, então vamos seguindo, gente. Depois, nós vamos ter uma obra muito importante também, que é o Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu vai ser uma obra do Monteiro Lobato, que por que ele é importante, né? O Jeca Tatu, ele fala daquele sertanejo, do homem que vive no sítio, né? Do homem que carrega lenha, que vive realmente assim nas fazendas, né? E o que acontece? O Jeca Tatu, ele tem vermes, né? Então, ele sempre é meio preguiçoso, anda meio devagar. Mas por que isso? Porque os vermes consomem as vitaminas do corpo do Jeca Tatu. Então, ele é um pouco mais devagar naturalmente, né?
E é interessante perceber como a obra do Monteiro Lobato traz essa reflexão de o Jeca Tatu, ou seja, o brasileiro, é chamado sempre de preguiçoso, de bêbado, né? Porque nós temos a cultura muito forte do álcool, né? Que quando alguma coisa não vale a pena a gente não faz, chama a gente de vadio, de lascivo. Mas eles não entendem como é a nossa cultura, como nós somos de verdade, né? Como que é a nossa existência. Então, essas três obras juntas, elas trazem três olhares muito importantes. O primeiro, com os sertões, é um olhar no sentido de trazer mais verdade, trazer mais o olhar é, empoderado para as nossas sociedades. Depois, o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele é muito crítico, ele é muito ácido, então ele faz a gente refletir realmente sobre os nossos posicionamentos perante sociedade. E o Jeca Tatu faz a gente refletir sobre as nossas posições de julgamento, de crítica, né? De não entender o outro antes de criticá-lo, de não entender quais podem ser os problemas do outro antes da gente fazer aquela crítica, né? E agora nós vamos entrar no conceito de vanguardas europeias, porque as vanguardas, elas são o que vão enraizar no Brasil pensamentos para a gente ter aí o ápice do modernismo, ok? Então, né, sobre as vanguardas europeias. Na Europa, a gente não tem nessa época uma arte uniforme. Então, assim, na Europa, a gente for olhar a história da arte, a Europa toda estava no Barroco, a Europa toda estava no Rococó. Aqui não acontece, né? Cada região, cada país vai trabalhar uma tendência artística diferente. Cada região vai ter um olhar diferente para a arte. Porém, os únicos traços que são assim em comum são a liberdade criativa, o desejo de romper com o passado, a expressão da subjetividade e um pouco, né, um certo irracionalismo, né? E é interessante perceber que a palavra vanguarda, ela vem do francês avant-garde, né? Que avant-garde significa algo novo, algo diferente. Então, quando a gente está falando vanguarda europeia, nós estamos falando algo diferente, algo novo, que veio da Europa para a gente, né? Embora tenha acontecido lá fora, a gente trouxe aqui para dentro do país. Então, a primeira é o futurismo. Desculpa, gente. Tô meio resfriadinho, então peço desculpa. Pessoal, esse quadro do Giacomo Balla, né, o automóvel, vocês conseguem enxergar o automóvel no quadro? Olhando pro quadro, vocês conseguem identificar aonde está o carro? Deixa eu ver se eu consigo dar até um zoom. Conseguem, não? Acho que não. Opa. Então, por que que... Qual que é o sentido do quadro, né? O quadro chama automóvel. Só que o Giacomo Balla falava que esse quadro, o automóvel, ele passou tão rápido que ele já passou. O carro não tá mais no quadro, né? E o que fica pra gente é só essas representações gráficas do movimento, né? Fica só as marcas da movimentação. Então o carro já foi embora. O que sobrou foi a velocidade, porque justamente o futurismo fala sobre essas ideias de tecnologia, de coisas do futuro, né? E aí como que os italianos, né, vão falar para a gente que é o futurismo da literatura? Se destrói a sintaxe
Então, as frases não são compostas mais do mesmo jeito. Os verbos sempre são empregados no infinitivo. Nós temos a abolição dos adjetivos e advérbios, então não se usa mais nem adjetivo nem advérbio. Nós vamos ter aí substantivos duplos, que a presença deles, né, que é tipo guarda-chuva, guarda-roupa, guarda-sol, coisas nessa vibe, e versos livres, né? Então, como era futurista, não há por que ter rimas, né? Se às vezes um poema ele fala sobre velocidade, a gente perde muito tempo pensando nas palavras para rimar. Então, a gente usa aí os versos livres para poder ser mais rápido, por assim dizer, né? Aí nós vamos ter esse expressionismo, que é um dos que eu mais gosto, né? Que ele fala assim: a arte não é imitação, mas criação subjetiva. Ela é livre, né? A arte é a expressão dos sentimentos. Então, ele tá falando o quê? Que a arte não adianta eu querer, por exemplo, pegar uma maçã, olhar a maçã e pintar a maçã. Olhar a maçã, pintar a maçã. Olha uma pessoa, pinta a pessoa. Isso não é arte, né? Mas uma criação subjetiva. Então que eu possa criar arte, né? E que os meus sentimentos estejam expressados nessa arte, né? Esse é o fundamento do expressionismo, que a gente consiga expressar as nossas sensações para com a arte, né? A realidade que circunda o artista é horrível e, por isso, ele a deforma ou a elimina, criando a arte abstrata. Então, vocês podem perceber que nos quadros expressionistas, geralmente nós temos um foco e o restante é completamente abstrato, né? Ao redor tudo está completamente estranho. A razão é o objeto de descrédito. Então, quando você impõe razão na arte para os expressionistas, a sua arte cai em descrédito, né? Uma arte xoxa, capenga. A arte é criada sem obstáculos convencionais, o que representa um repúdio à repressão moral. Social, desculpa. Então, o que acontece? Ele está falando que, assim, a arte, ela não tem obstáculos para ser produzida, né? A arte, qualquer pessoa pode produzir. Então, não faz sentido a sociedade repreender os artistas, sendo que qualquer um pode expressar os seus sentimentos numa obra, né? Qualquer um pode exteriorizar os seus pensamentos em uma obra, né? A intimidade e a vivência da dor derivam do sentido trágico da vida e causam uma deformação significativa, torturada. Então, ele fala que um dos sentimentos mais importantes que a gente pode trabalhar na arte do expressionismo é a dor, né? É o sentido trágico das coisas, é a deformação significativa, essa coisa torturada, né? E a arte se desvincula do conceito de belo e feio e torna-se uma forma de constentação. Porque antes nós ficávamos discutindo o que é belo, né? O que é uma arte realmente bela, né? O que é o feio, o que é o grotesco. E para o expressionismo isso não importa mais, né? A arte é uma forma de se admirar, de se olhar, de se criticar, de se falar sobre o que se sente. Não de ficar pensando sobre, nossa, mas isso é belo, né? O que caracteriza o belo? Isso não importa mais, né? Isso não é relevante. E aí nós vamos ter também o surrealismo, né? O surrealismo, um dos pontos principais, é experiências criadoras automáticas. Ou seja, quando você vai produzir o, uma obra, ou você vai produzir um texto, vai produzir alguma coisa, que a gente escreva automaticamente. Então escreva aquilo que está vindo na nossa cabeça da forma que veio na nossa cabeça, né? Para analisar o processo de construção psíquica daquela informação, né? Outra coisa que eles têm interesse é unir a arte e a psicanálise. Então, a gente está falando lá da teoria do Freud, né, dentro da psicologia, unindo isso
com a arte, né? Então se fala muito sobre sonhos, sobre inconsciente, sobre coisas que o nosso cérebro, no caso, nosso aparelho psíquico, não consegue captar, né? O surrealismo também fala sobre sentimentos verdadeiros, profundos, né? O artista que sonha acordado. E da mesma forma, há uma rejeição ao mundo burguês, ao mundo racional, mercantil e moralista. Aí nós vamos ter o cubismo, né? Que o cubismo é esse movimento artístico que vocês podem perceber que é usado várias figuras geométricas, né? Para poder representar aí o que a arte tem interesse. Então são técnicas mais pictóricas, né? Então os textos eles trazem às vezes imagens nas palavras, sabe? É, eles fragmentam a nossa realidade, eles quebram a nossa realidade. Temos uma superposição e simultaneidade de planos, então às vezes a poesia ou o livro, uma coisa se sobrepõe à outra. O que eu acho mais legal é essa reunião de assuntos aparentemente sem nexo, sem e espaço e tempos completamente diferentes. E que o cubismo também, ele é ilógico, ele é engraçado, ele tem o anti-intelectualismo, ele tem o instantaneísmo, né, de simultaneidade, e ele tem a linguagem predominantemente moral, né, nominal, porque eu tô com moral na cabeça, gente. Nominal. Então, os textos, eles focam realmente na pessoa e como a pessoa é construída, né, como aquilo está ao redor dela, como aquela situação se constrói perante a pessoa. E por fim, nós temos o dadaísmo, né? Que o dadaísmo é a não arte, né? É a crítica à arte, é a reflexão sobre o que realmente é arte, né? Então o dadaísmo, ele utiliza disso para fazer uma irreverência, para ser debochado, para trazer agressividade, ser ilógico, né? Ele vai satirizar o capitalismo, ele vai ser agressivo, ele vai ser improvisado, né? E também, outra coisa que é próxima dele ao cubismo, é essa livre associação de palavras. Então, a gente trazer várias palavras que aparentemente são sem nexo nenhum e elas começarem a fazer sentido. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a semana de 22, né? Que o que foi a semana de 22? É, a, a Tarsila do Amaral, que é uma pintora muito famosa do Brasil, né? Ela vai estudar artes na Europa, né? Aí em meados de 1910, 1920, né? E chegando lá, ela se encanta sobre como a arte está acontecendo ali, né? Na Europa. E quando ela volta para o Brasil, ela quer fazer uma coisa diferente, mas ela ainda não tinha toda essa força para fazer isso acontecer. E daí o que vai acontecer? A Anitta Malfatti vai fazer a mesma coisa. A Anitta Malfatti vai para a Europa, estuda e volta aí com essas ideias, né, sobre arte, sobre concepções de existência da arte, né? E aí ela conversa com a Tarsila e elas resolvem que talvez fosse interessante que no Brasil a gente pudesse, né, eh, ter esses olhares para a arte como estava acontecendo na Europa. E vários artistas compram essa ideia. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Ronaldo de Carvalho, Manuel Bandeira, né? E eles, então, decidem fazer uma semana, 3 dias, né, de evento, para expor essas ideias, expor o novo tipo de arte, né? Então, a Areta Malfatti produz uma série de quadros, os autores produzem poesias, né? São feitas palestras, e aí acontece efetivamente semana de 22, e ela é um marco para nossa arte no Brasil, né? Porque aí o Brasil vai começar a trabalhar sim essas vanguardas, né? Esses ideais que nós vimos na Europa.
E aqui vocês vão ver, né, a propósito da exposição Malfatti, é uma crítica que o Monteiro Lobato vai escrever sobre a semana de 22, que ele fala que ele visita a semana de 22 e ele vê de tudo, menos arte, né? Que tudo estava lá presente, as pessoas estavam presentes, mas que foi decepcionante porque ele não conseguiu ver arte de verdade, que o que estava sendo exposto na semana de 22 não era artes, né? Aqui é para vocês verem, por exemplo, ó, a programação do primeiro festival, que era no dia 13, que era uma segunda-feira, tá? 13 de fevereiro. Ó, conferência de Graça Aranha. Então, Graça Aranha, que é um autor importantíssimo, ia fazer uma apresentação. A emoção estética na arte moderna, mostrada com música executada por Hernani Braga e poesia por Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho, que são dois autores também importantes. Música de câmera, né? Então, ia ter música também nesse dia. Que quem ia tocar ia ser o Vila Lobos, que é um maestro fenomenal, né? E nesse mesmo dia nós íamos ter uma conferência sobre o Ronald Carvalho, né, ia falar sobre a pintura e a escultura e a escultura moderna no Brasil. Foi que íamos ter solo de piano, né? Ia ser um dia realmente assim de muita música, muita arte e também de conceitos, né? De apresentar essas discussões sobre as obras. E aí, isso então, depois do que tudo que acontece nesse dia, a gente vai ter o pontapé para a primeira geração do modernismo. Primeiro que vão surgir dois pensamentos muito interessantes, né? Nós vamos ter a manifestação da poesia pau-brasil, que é o manifesto, né, da poesia pau-brasil, que é um pensamento do Oswald de Andrade, que ele escreve sobre como ele acreditava que a nossa poesia deveria ser, né? E mesmo os autores modernistas, eles não acharam que isso era muito condizente, né, com algumas reflexões perante a semana de 22. Então, outra revista vai surgir, que é o movimento Verde Amarelismo, que eles vão falar sobre várias outras artes, vários outros autores, né? E discutir sobre arte. Então, e depois esse movimento Verde Amarelismo vai virar o que nós vamos chamar de Escola da Anta. Então, nós vamos perceber que esses dois movimentos, eles meio que ficavam disputando espaço, né? Os dois eram importantes, mas eles tinham divergências, né, de pensamento. Até surgir o que é o movimento antropofágico, né? Então, o que é o movimento antropofágico? Ele é um dos movimentos mais interessantes que a gente tem dentro do modernismo. Por quê? O que vai acontecer no movimento antropofágico? Eles acreditavam que, assim, nós, no Brasil, nós tínhamos os índios primitivos, né? Que, por exemplo, eles acreditavam que se eles comessem o cérebro de um grande sábio, comessem o cérebro de um pajé, de um cacique, né? Eles iriam adquirir o conhecimento desse índio, né? Se, vamos supor, ele comesse os braços, ou as pernas, ou as mãos de um grande guerreiro, ele também ia se tornar um grande guerreiro, porque ele se alimentou daquela carne que estava imbuída nesta força, né? Então eles acreditavam que eles conseguiriam, né, se alimentar do humano e trazer essas características para ele. E aí o que vai ser o movimento antropofágico? Ele acredita que nós podemos aproveitar sim a cultura estrangeira, né? A gente não precisa é, descartar o que é a cultura estrangeira. Porém,
a cultura estrangeira, ela tem que fazer parte da nossa cultura, né? Então é como se a gente devorasse a cultura estrangeira e jogasse para dentro da nossa cultura. Por exemplo, nós temos lá o perfume, né? Eu acho que todos vocês ou têm ou já sentiram o cheiro de um perfume, né? O perfume, ele não é brasileiro. O perfume, ele é francês. Só que, pessoal, na França, na época, né, pelo menos, não existia, por exemplo, perfume de pitanga, perfume de maracujá, né? Por quê? Porque isso são frutas tipicamente brasileiras. Então nós fizemos o quê? Nós pegamos o perfume, que é uma coisa da cultura francesa, e devoramos para dentro da nossa cultura. E aí colocamos essas coisas exclusivas da cultura brasileira, né? E na época, a Tarsila, justamente para esse movimento, vai produzir o quadro Abapuru, né? Que Abapuru, em tupi, significa aquele que come gente. Então, o Abapuru, ele é criado justamente para estampar aí o movimento antropofágico. Por isso que o Abapuru, ele é tão relevante, ele é tão falado, ele é tão discutido. Sempre a gente volta no Abapuru, por causa dessa importância aí dele perante o movimento antropofágico. E quais vão ser as características principais aí da primeira geração do modernismo, né? A forma e conteúdo, liberdade total de forma e conteúdo, então não importa como que você vai escrever. Os poemas sempre são alguns, né? Poemas piada. Então, vocês vão ver que muitas poesias, elas são satíricas, né? Nós temos paródia e literatura popular, então são sátiras de obras sérias do passado. Versos livres e linguagem coloquial, ou seja, a linguagem mais acessível. Literatura próxima da fala popular, novamente, né? Tento trazer esse olhar mais para a fala próxima de nós. O rompimento com o passado, ou seja, a procura do moderno, do original, do polêmico. E o nacionalismo crítico e ufanista, né? Então não basta você ser nacionalista, você precisa ser crítico e ufanista. Amar o seu país, mas reconhecer que ele também erra. E aí nós vamos ter aqui na primeira geração, três autores que vão basicamente consolidar essa geração, que é o Mário de Andrade, com a sua linguagem coloquial, com o folclore, né, que ele traz, a figura do anti-herói. O Oswald de Andrade, que traz nacionalismo crítico, paródia, linguagem coloquial, valorização do cotidiano, né, capítulos curtos. E o Manuel Bandeira, que vai trazer um pouco mais de libertinagem e alguns temas mais autobiográficos. A primeira obra que a gente pode falar que é interessante da primeira geração é o Macunaíma, ou O Herói Sem Caráter, né, que é o subtítulo do nome do livro, do Mário de Andrade. Qual que é a história do Macunaíma, né? Macunaíma é um índio que mora no mato e ele é completamente oposto daquela figura do romantismo do índio clássico heróico, né? O Macunaíma nasce e ele passa anos sem falar uma palavra. E quando ele fala, a primeira fala que ele diz é: "Ai, que preguiça", né? E desde então, o Macunaíma sempre é esse personagem preguiçoso, é, que tenta se sobrepor a outras pessoas, tenta sempre ganhar, né? Tenta sempre ir na sorte. E é interessante que o Mário de Andrade retrata o Macunaíma como um índio negro. Então, ele já traz essa reflexão sobre as relações interraciais, né, que na época não era vista com bons olhos, né? Não se acreditava que o mais adequado era pessoas de raças diferentes aí é, copularem, ter filhos e tal. Tanto que tem um trecho em Macunaíma que eles estão andando, né, na floresta
e eles encontram uma poça gigante, né? Que a poça é feita justamente pelo pé de um gigante. E aí chove e essa poça ela enche até a boca, né? Só que como o gigante pisou, a poça ficou com magia, né? E aí o Macunaíma decide nadar nessa poça. Quando o Macunaíma nada, ele sai branco, loiro, do olho claro. E o amigo dele fala: Nossa, eu quero também. E ele pula na água. Só que o Mário de Andrade escreve que o pretume do Macunaíma já havia sujado a água. Então, quando o colega sai, né, é, ele está com cor de cobre. Ele não está branco, né, mas não está negro, que é como se fosse para descrever um mulato. E aí o Mário de Andrade escreve assim, né, que o amigo do Macunaíma fica muito bravo, né? Ele fica assim, chocado, ele fica nervoso. E aí o Macunaíma vira para ele e fala assim: é, colega, fique feliz que você já clareou, né? Que apesar de você não ter perdido todo o seu pretume, melhor do que antes você já estava, né? É melhor viver com o nariz do que ser fanho, né? Então, assim, a gente percebe que o Macunaíma, ele é racista, embora seja negro e agora se transformou em branco para ter ascensão social, né? Ele é todos os preconceitos possíveis, ele vai ticar, né? Vai fazer um ele vai conseguir ter todos os preconceitos possíveis. Justamente por quê? Porque nós tínhamos lá no romantismo o Guarani, que o Peri era o índio perfeito. Ele era o índio que não cometia um erro, né? Ele era assim a figura indígena que era exemplar. Enquanto o Macunaíma, ele traz esse olhar crítico e oposto ao Peri. Porque tudo que o Peri era perfeito, Macunaíma é imperfeito, né? E aí até separei um trecho aqui de o Macunaíma falando sobre quando ele veio para São Paulo, né? Que agora ele tá branco, loiro, né? E ele veio conhecer São Paulo. Aí ele fala assim: Enfim, senhoras Amazonas, eis de saber ainda que a estes progressos e luzida civilização hão elevado esta grande cidade, que está falando de São Paulo, os seus maiores, também chamados de políticos. Com este apelativo se designa uma raça refinadíssima de doutores, tão desconhecidos de vós que os direis monstros. Monstros são, na verdade, mas na grandiosidade de incomparável da audácia, da sapiência, da honestidade e da moral. E embora algo com o homem se pareçam, originam-se eles o dos reais Uirauçus e muito pouco têm de humanos. Obedecem todos ao imperador, chamado Papai Grande da gíria familiar, e que demora na oceânica cidade do Rio de Janeiro, a mais bela do mundo, na opinião de todos os estrangeiros poetas, e que por meus olhos verifiquei. Então ele consegue, só nesse trecho, criticar os políticos, falar mal de São Paulo, né? Falar que a maioria das pessoas, inclusive os políticos, não parecem humanos, parecem monstros, e que todos obedecem ao Cristo Redentor, que é uma figura de pedra que fica na costa do Rio de Janeiro, né? Então é como se Deus tivesse morrido e virado um pedaço de pedra, né? Que depois Macunaíma vai falar ainda que Deus virou a tecnologia, né? Deus é a máquina. Até aqui estamos tranquilos? Qualquer coisa, fique à vontade para mandar no chat, tá, gente? Se eu estiver indo muito rápido. Ou caso vocês queiram compartilhar também alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Bom, aqui eu separei uma poesia do Oswald de Andrade, que para mim é uma poesia muito característica, né, desse movimento, e que também cai muito no Enem, que chama Erro de Português, né? O Oswald de Andrade escreve assim: Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena!
fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Qual que é a pira desse texto, né? Ele fala, ó, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, né? Ou seja, ele chegou no dia que estava chovendo, então ele já mostra como a chegada do português foi um dia de tristeza, né? Foi um dia depressivo, foi um dia melancólico aí para os índios. E aí ele fala, vestiu o índio. Então ele tirou a roupa dele e colocou a roupa no índio. Que pena, fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Então, isso mostra pra gente, mostra para os índios, né, quem o português era de verdade, porque os índios nunca tiveram vergonha de mostrar as partes do seu corpo, né? Enquanto os portugueses já chegam impondo essa cultura, né? E esse é o erro do português, né? O erro de português, dos portugueses acharem que eles comandavam os índios, né? Que eles tinham que trazer a cultura civilizada para os índios e não precisava, né? Os índios não tinham que ter essa cultura, eles tinham a cultura própria, né? Então, quando o português se despe para vestir o índio, né, isso mostra mais sobre o português do que sobre o índio, efetivamente. E para finalizar, deixa eu beber uma aguinha, senão eu não vou aguentar. Para finalizar a aula, não, tá? Finalizar só a primeira geração. Nós vamos ter aí um poema do Manuel Bandeira, né? Que se chama Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Por que essa poesia é importante para o modernismo, pessoal? Porque ela traz esse diálogo entre dois gêneros, né? Ela traz essa discussão entre a poesia e o texto jornalístico, né? O que não era muito comum a gente ter o jornal presente na poesia, né? E aí o Manuel Bandeira faz esse encontro entre os dois processos aí para a gente ter essa diferença, né? Essa arte nova perante a literatura. E aí nós vamos começar agora então a geração de 30, né? Que é a segunda geração do modernismo. Aí eu quero perguntar para vocês. Vocês querem fazer um intervalinho aí de 5, 10 minutos, gente? Pra gente ou tá muito cedo? Se vocês quiserem parar uns 5 minutinhos pra ir no banheiro, beber uma água também, gente, não tem problema. 10 minutinhos, pode ser? Sim, intervalo? Por mim não tem problema, se vocês quiserem. A Giovana falou que sim. Acho que o pessoal também quer. Então vamos, vai dar 10 horas agora. Quando for 10h10 a gente volta. Não Pode precisa sair ser? da sala, viu, gente? 10h10 todo mundo volta. Eu vou só fechar minha câmera e microfone, É. mas eu não vou sair da sala.
Oi, gente, estamos voltando. Deixa eu me arrumar, pronto. Podemos continuar, galerinha? Meus amor. Eu vi que algumas pessoas já voltaram. Eles estão falando aqui que sim. Ok. Então, bora. Vamos falar aí da segunda geração, que é a geração de 30, pessoal. Primeiro que a gente começa pela poesia, depois vamos pra prosa, tá? Então, qual que é as principais características aqui da poesia da geração de 30, né? A preocupação pessoal, social, então, necessidade de compreender o mundo, né, que está sendo transformado pela guerra. Os versos são brancos, né? Mas o poeta pode ser formal se ele quiser. E é uma poesia mais intimista, então fala da questão espiritual, reflexão amorosa, né? Para vocês terem o contexto histórico, no Brasil nós estávamos tendo a ditadura do Getúlio Vargas, e no mundo nós estávamos tendo a ascensão do nazismo, Segunda Guerra Mundial, depressão econômica. Então, quais vão ser os principais autores aqui da poesia, né, da geração de 30? Carlos Drummond de Andrade, que ele traz essa representação do cotidiano, ele nega toda forma de fuga à realidade, ele é cético, né? Ele é presente. Temos a Cecília Meirelles, né? Que ela tem uma inspiração neossimbolista, ela é intimista. Ela fala sobre sonhos, sobre solidão, sobre o tempo. É uma linguagem simbólica, né? A gente chama também de sinestesia, que é quando a poesia faz ter sensações, então sentir gosto, sentir cheiros, né? Sentir o toque. E a poesia da Cecília, ela é muito musicalizada, né? E o meu xará que é o Vinícius de Moraes, né? Que ele traz essa renovação caótica na década de 30, tem um tonzinho religioso, um sensualismo erótico, né? Que ele fala sobre o prazer da carne contra a formação religiosa. Temos uma valorização do presente, né? A felicidade contra a infelicidade. E uma das inspirações poéticas do Vinícius é a tristeza. Bom, a poesia que eu escolhi da Cecília é uma das mais famosas dela, que chama Ou Isto, ou Aquilo, que ela escreve assim. Ou se tem chuva e não tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Então é interessante, né, esse jogo que ela vai fazendo de contrapor as informações, né? E parece muito realmente assim, que ela tá conversando, né? Parece que ela tá falando com a gente. Então é muito legal porque realmente parece uma conversa, né? A gente tem aí essa informalidade da fala. Depois nós vamos ter o Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes, que é um soneto muito lindo, né? E ele é muito romântico, né? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto,
e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe, a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então ele é muito bonito, né? Ele é muito poético, que ele fala sobre a fidelidade a outra pessoa, ao amor a outra pessoa, né? Esse apego, essa emoção que nós temos para com a outra pessoa, né? É realmente assim um soneto muito, muito bonito. E depois nós vamos ter Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade, que também é uma poesia muito, muito legal. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então é interessante como a linguagem, né, dessa poesia, ela é muito acessível, né, ela é muito próxima, ela é muito real, ela é muito palpável pra gente, né? Ela tá aqui presente com a gente o tempo inteiro. Agora, a gente fala sobre a prosa, tá, pessoal? Falamos primeiro sobre a poesia, agora vamos para a prosa. E quais são as características da prosa em especial, né? Nós temos aí um realismo crítico, né, que critica-se para denunciar uma questão social e assim chegar a uma solução. Então, o objetivo de fazer as críticas aqui não é só criticar por criticar, é mostrar quais são os problemas e tentar achar uma solução, né? E tenta falar também sobre a situação dos proletariados rurais, né, a presença do homem do sertão e a linguagem realmente próxima da fala. Dois autores que são muito importantes aqui para essa parte da geração de 30 é a Raquel de Queiroz e o Graciliano Ramos, né? Os dois falam sobre a realidade do sertão, sobre o Nordeste, a verdade sobre o Brasil e o coronelismo, né? E o que é interessante, a Raquel de Queiroz, ela vai escrever um livro chamado Os 15, que ela falava sobre a vida do interior, da vida do Nordeste, no sertão. E aí passam-se alguns anos, assim, poucos, né? E o Graciliano Ramos publica Vidas Secas, né? E aí a Raquel de Queiroz faz uma carta e manda pro Graciliano Ramos, que ela fala assim: acabei de ler o seu livro e parabéns, você assassinou a minha obra. Por quê? Vidas Secas tem uma qualidade fenomenal. Então, quando Vidas Secas é publicado, a Raquel de Queiroz sabia que os 15 iam cair no esquecimento. As pessoas não iam mais ter tanto interesse em ler os 15. Elas iam querer ler só Vidas Secas. E aí, qual que é a história de Vidas Secas, né? É o Fabiano, que ele é um retirante, ele tenta sobreviver ali, né, no sertão, e ele vai com a sua esposa, né, Dona Sinhá, e os seus dois filhos. Além disso, o grupo é acompanhado pela cachorra-baleia, né, que é até um trocadilho aí, que é a baleia no deserto, porque eles estão no sertão. E a baleia era responsável por caçar preá, né, que são os ratinhos para eles comerem e tal. E acontece uma série de coisas, ele é enganado no sentido do pagamento. Mostra realmente como é difícil a vida, né, no sertão. Principalmente porque tenta se ganhar quem é o melhor, né? E o que acontece? Eu separei um dos trechos mais marcantes da obra, porque assim, pessoal, o capítulo Baleia, né, que é o capítulo 9 do livro Vidas Secas,
ele acontece 2 processos. Nós chamamos de processo de antropomorfização e zoomorfização. O que são esses palavrões, né? Antropomorfização é quando a gente transforma uma coisa que não é humana em humana. E zoomorfização é a gente transformar algo que não é animal em animal. Então, né, neste capítulo, a baleia ela se torna quase como se fosse humana. A baleia ela consegue entender as emoções humanas, a baleia consegue entender como que é estar viva, a baleia entende a importância dela caçar os preás, né? A baleia enxerga o mundo ao redor dela como realmente é, como se ela fosse um humano. E o capítulo é focado justamente no ponto de vista dela. E o Fabiano, ele é completamente bruto, é, animalesco, né, assim, no texto. E aí eu separei um trecho que eu juro que eu não vou chorar enquanto eu leio, porque eu sempre choro nessa parte. Mas a baleia tá muito doente, né? E o Fabiano decide que é hora da baleia morrer, né? Porque a baleia vai sofrer menos se ele matar a baleia antes de seguir em viagem. Baleia percebeu o estranho movimento de seu dono, com a arma apontada. O tiro atingiu somente a parte traseira da cachorra, que saiu se arrastando, latindo e chorando. As crianças se desesperaram. Sim, a Vitória rezou, Fabiano se recolheu. Baleia procurou chegar aos Juazeiros, onde havia um lugar em que se sentia confortável, mas nem conseguiu. Parou no caminho. Surgiu uma névoa branca. Em seguida, tudo se escureceu. Sentiu cheiro de preás. Ouviu o barulho das cabras. Pensou em morder Fabiano, mas logo desistiu. Ele era seu mestre, fosse como fosse. Em meio a diversas visões de sua vida, Baleia quis dormir para acordar num mundo cheio de preás gordos e enormes. Então, mesmo o dono tendo matado ela, a última coisa que ela delira, né, a última coisa que ela vê são vários ratos gordos, grandes, que ela fica contente por, de certa forma, ver, né, esses ratos, acredita que eles realmente estão lá, e ela fica tranquila, né, de ter morrido, porque ela sabe que a família dela não passará mais fome, porque ela delirou e viu esses animais ali perto da família dela. Então, mesmo o Fabiano tendo matado ela, ela ainda é muito leal ao seu mestre e à sua família, né? Então, eu sempre choro, gente, não tem como. Mas vamos lá, vamos falar sobre a terceira geração do modernismo. Quais são as características, né? Primeiro que as narrativas, elas são interiorizadas, ou seja, é, elas têm um fluxo de consciência muito forte, né? Então, vocês podem perceber que o fluxo da consciência da personagem, ela é muito presente, né? É muito importante. A primeira pessoa é sempre importante, né? É o narrador em primeira pessoa. Então é a pessoa que confessa, né? E o leitor é o seu confidente. E podemos perceber também como a prosa aqui se aproxima à poesia. Então, na prosa nós temos o lirismo, que é o ritmo, rima, a literação, né? E outras coisas. Quais são os principais autores, então, desta fase, né? Dessa geração? A Clarice Lispector, né? Óbvio. Que é a interiorização do ser humano, a revalorização das palavras, né? As entrelinhas. Revalorização da linguagem, neologismo, universalização do regional, particularidades da fala sertaneja, e o João Cabral de Melo Neto, que tem interesse pela produção lírica, né, a aproximação com o cordel. E aqui eu separei um trecho de A Hora da Estrela, que
é assim: silêncio. Se um dia Deus vier à terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. O final foi bastante grandiloquente para a vossa necessidade. Morrendo, ela virou ar. Ar energético? Não sei. Morreu em um instante. O instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro correndo em alta velocidade toca no chão e depois não toca mais, e depois toca de novo, etc, etc, etc. No fundo, ela não passara de uma caixinha de música meio desafinada. Eu vos pergunto, qual é o peso da luz? E agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Sim. Então vocês podem perceber que A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, é tão fenomenal porque ela faz esse diálogo, né? E a narrativa acompanha o fluxo de pensamento. Então, às vezes, vocês podem perceber que ela tá falando sobre uma coisa e ela muda completamente o assunto e ela fala sobre uma série de outras coisas. E aí ela, nossa, eu tava falando daquilo, né? E ela volta e fala sobre o que ela tava falando antes. E isso escrito, tá? Então, assim, é um acompanhamento ali do raciocínio, né? Acompanhamento do psicológico da personagem. E A Hora da Estrela é um livro muito legal também, porque assim, é, vai contar a história da Macabeia, que é uma mulher negra, que ela nunca estudou, assim, ela nunca teve oportunidade, né, de estudar, de aprender, né, realmente, assim, a escrever. E tudo que ela faz na vida dá errado. Tudo que ela tenta fazer na vida dela dá errado. Tudo, tudo, tudo. E aí vai mostrando, né, o livro, ela tentando fazer coisas, ela tentando vencer na vida, ela tentando mostrar como que ela realmente é perseverante, até que ela resolve é, ler cartas, né, numa cartomante. E aí ela chega lá na cartomante, a cartomante fala: Macabeia, acabei de ver aqui que você tem um futuro garantido. Vai dar tudo certo na sua vida. A sua vida agora vai começar a ir pra frente. Se nada tava dando certo, agora vai. E aí Macabeia sai da lá toda feliz, né, assim, da taróloga. Ela vai atravessar a rua nessa alegria e uma Mercedes vem, atropela ela e mata ela. Então, é chamada da estrela justamente pelo símbolo da marca, né? E aí é onde vem esse trecho, né? Justamente de morrer um instante. O instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro, correndo em alta velocidade, toca no chão, depois não toca mais e toca de novo, etc, etc, etc. Então, se vocês perceberem, ó, olha como a Clarice Lispector é maravilhosa. Ela fala, o pneu do carro, correndo em alta velocidade, toca no chão, e depois não toca mais, depois toca de novo. Que é o sentido que ela está descrevendo o atropelamento, né? Só que ela fala isso de um pneu, né? Ela usa o singular. Ela fala o pneu do carro. E ela põe três etcéteras. Então é como se ela estivesse repetindo que outros três pneus fazem a mesma coisa. Que é o restante dos pneus do carro atropelando a Macabeia. É essa obra é de uma grandiosidade que vocês não têm noção. Aqui é um trecho de Gran Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Que ele fala assim: sentimento que não espiro, pois eu mesmo nem acerto com o mote disso. O que queria e o que não queria. História sem final. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre, a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Será? Era o que eu às vezes achava, ao clarear do dia. Então, Grandes Noveleiras também é uma obra que, gente, eu acho que tem um dos plot twists mais legal da literatura brasileira. Eu não vou contar, caso um dia vocês queiram ler.
e fiquem chocados também com o plot twist, me procurem que eu falo, gente, é chocante. E por fim, acho que é isso, nós vamos falar sobre o João Cabral de Melo Neto, né, no trecho do Morte e Vida Severina, que ele escreve esse livro, né, chamado Morte e Vida Severina, que ele fala sobre os severinos, né, que ele usa para se referir ao homem do Nordeste, né? E ele fala assim: somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Então, é interessante como ele mostra como é a vivência ali realmente no sertão, no Nordeste, né? É interessantíssimo. Pessoal, essas foram as referências, tá? Dessa aula. Então, usei alguns livros teóricos para a gente poder aprofundar. Pessoal, se vocês pararem para perceber, teve uma autora que ela é muito importante também aí no modernismo, que eu não falei propositalmente, né? Que ela vai aparecer ali quase na mesma época que a Clarice. Só que ela não teve na época tanto impacto, né? E tanta relevância quanto a Clarice teve, né? Porque a Clarice era uma mulher branca, rica, loira, do olho claro, e a autora que eu estou falando para vocês era uma mulher negra, periférica, que catava lixo na rua. Então ela foi silenciada, como todo autor negro é basicamente silenciado, né? E qual que vai ser a proposta do pós-aula, que eu vou deixar lá no Classroom para vocês? Eu gostaria que vocês, igual eu fiz aqui, pegasse e montasse. Pode ser escrito ou pode ser em slide, vocês fiquem à vontade como vocês querem fazer. Comentar sobre a autora, trazer alguns pontos importantes sobre a vida dela e comentar sobre trechos da obra dela, né? Eu estou falando de ninguém mais ninguém menos que Carolina Maria de Jesus, né? Que a Carolina Maria de Jesus, ela entrou recentemente para a leitura obrigatória da Unicamp, né? Então, caso algum de vocês vá fazer a Unicamp, vocês vão ter que ler o Quarto de Despejo, que é inclusive a obra que eu recomendo que vocês usem como referência, tá? E ela também provavelmente vai ser usada no Enem, porque geralmente os vestibulares se conversam. Então, geralmente, as obras da FUVEST, as obras da Unicamp, mesmo que o Enem não exija obras, né, específicas, elas acabam dialogando. Então, pode ser que, por exemplo, no Enem tem um trecho de um livro da FUVEST, tem um trecho de um livro da Unicamp, e com quase total certeza vai cair Carolina Maria de Jesus, né? Então, eu vou deixar lá no Classroom, como pós-aula. E aí, novamente, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer como docs, só escrito, façam. Se vocês quiserem fazer os slides bonitinhos também, façam. Fechou? Alguma dúvida, meus amores? Acabou mais cedo do que eu achei que ia acabar. Achei que ia acabar umas 11h30 e ainda acabei mais cedo. Se tiverem qualquer dúvida, gente, a hora é agora. Dúvidas, pessoal? Sem dúvidas. Ah, Gabriel, só vi sua mensagem agora. Fique em paz, tá? Nem se aveste. Então estamos de boa? Então fechou. Gente, eu vou postar lá no Classroom, tá? A atividade. Então, só para repassar. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a Carolina Maria de Jesus, tá? Comentar brevemente sobre. Assim, eu não quero a biografia dela, tá? Eu quero, por exemplo, comentários importantes sobre coisas que impactaram a vida dela, sobre, por exemplo, as filhas, onde ela morou, né? Quais são as características dos textos dela,
como que é o texto dela, né? Por exemplo, o quarto de despejo, ele é escrito como se fosse um diário, né? Então isso é uma característica importante. E aí colocar alguns trechos, colocar a importância da valorização dos autores pretos, como pode colocar inclusive esse embate que a Clarice teve com ela, que a Clarice é da mesma época que ela, e a Clarice é considerada uma das autoras mais importantes da literatura brasileira, e a Carolina Maria de Jesus só vem ser valorizada agora. Então, por gentileza, vamos seguindo assim, ok? Mais algum comentário? Sim. Mais algum comentário? Acho que é isso. Então, queria agradecer pela aula. Adorei. Espero que o pessoal tenha gostado também. Queria agradecer o pessoal que ficou até o final. Muito obrigada, gente. Assistam a pré-aula. Quem não conseguiu ver até o final, essa aula vai ser gravada no YouTube depois. E façam atividades também. Então, gente, beijinho, muito obrigado. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Que eu sempre tô aqui.